E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você que está aí do outro lado, está nos acompanhando, que Deus os abençoe. Começando mais um podcast Palavra de Vida. E hoje nós temos aqui um convidado especial, meu amigo pastor Elias Rodrigues de Campinas, São Paulo. Elias Rodrigues, é uma alegria, uma satisfação ter você aqui hoje no nosso podcast. Que legal. E a gente queria saber um pouco assim, a sua trajetória ministerial. Você que já pregou em vários estados, em várias cidades, até países fora, para que o povo conhecesse um pouco o Elias Rodrigues, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória para a gente aqui, porque eu tenho certeza, às vezes, tem muitas pessoas nos acompanhando, um jovem, que tem um sonho de ser pregador, um sonho de andar por aí pregando, e a gente queria que você contasse um pouco da sua história. Eu percebo assim, pastor Djalma, que está havendo uma avalanche de novos pregadores, e isso é maravilhoso. Inclusive moças pregadoras, né? Coisa que a gente não via. Como Deus tem levantado, pastor Elias, mulheres. É incrível. E você sabe que incrível. Que eu sou de uma época, que mulher sim, não tinha vez na igreja. Sim, por uma questão de religiosidade, uma questão de costume, a mulher não... Mas na verdade é o seguinte também, não é que a mulher não pregava, ela não pregava tão publicamente, mas sempre existiu o círculo de oração, as consagrações, os cultos nos lares, que quem peitava o negócio ela não estava na frente, né? Isso, ela não pregava no domingo à noite no culto. Ela não estava na frente, mas a igreja era movida através das mulheres, sempre foi, né? E vamos falar a verdade, né, mano? Eu gosto de ouvir uma mulher que prega, né? Não, e hoje... Mulher que prega, não mulher que fica só vai ao altar, né? grita, não. Mulheres com conteúdo. E tem umas, hein? Meu Deus. Rapaz, uma mulherada aí que Deus está levantando. Não, Deus tem levantado umas mulheres. Então a gente percebe assim que nós estamos vivendo uma geração que está vindo uma avalanche de novos pregadores. Muita gente pregando, meninos, rapazes, o pessoal se despertando. A minha preocupação é a motivação que alguns estão com ela iniciando o ministério da pregação. Isso me preocupa um pouco. Por quê? O que acontece? Hoje nós estamos vivendo a era das redes sociais, né, amigo? Sim. Então você vê um certo glamour, não sei se essa é a palavra correta, né? Não deveria existir essa palavra no ministério, né? Sim. Mas a gente vê um certo glamour da pessoal que bomba. Sim. Então, o cara bomba e etc. E está bombando nas redes sociais. Eu canso de responder uma pergunta que sempre me fazem: quantos seguidores você tem? Mano, desculpa, mas o ministério não é medido por isso, sabe? Então, eu tenho essa preocupação com essa nova geração. Uma galera que está vindo e Deus está levantando, mas essa motivação inicial. Sim. Então, tem uma história que um amigo meu conta, que o garoto perguntou para ele, né? Eu estou iniciando o ministério da pregação e eu quero crescer. E aí ele devolve a pergunta pro menino: e como você tem se preparado? Como é que... Aí ele disse: comprei alguns blazers, comprei alguns ternos. Não, mano, você tá entendendo tudo errado. Não é esse o preparo. Então a galera tá meio... Não é esse o preparo, é o preparo de vida, né? Preparo de vida. Então eu brinco assim, pastor Djalma, que você desce do altar e alguém te pergunta: em quanto tempo você preparou essa mensagem? Eu sempre respondo: a minha idade. Essa mensagem tem a minha idade. Eu levo para o altar a minha vida, a minha história, a minha vivência com Deus. Eu não sei se eu vivo o que eu prego, mas eu tenho certeza que eu prego o que eu vivo. Glória a Deus. As minhas experiências, aquilo que eu vivi com Deus, que eu vivo com Deus. Eu brinco assim, que eu falo à noite o que Ele falou comigo à tarde, né? Na minha vida, durante a minha trajetória. Então eu acho que a vida de um pregador, de uma pregadora da palavra, né? De um ministro do evangelho em si, mas como eu sou pregador, vou falar dessa área. Você vai para o altar com tua história, com tuas marcas. E Paulo
Paulo que disse, a gente com a consolação que somos consolados, nós consolamos, né? Sim. Então, penso que é por aí, as experiências com Deus que você... O cabra não é pregador porque pregou uma palavra bonita, não, né? Hoje eu com 26 anos de pastorado, eu não meço um homem de Deus por uma mensagem, pelo altar. Que ele pode tanto acertar a mão como errar a mão. Errar também. Então você pode ver tanto para o lado negativo como positivo. Sim, sim. Né? Você não pode medir por um culto. Você já imaginou se Deus fosse medir Davi por uma cena do filme? E não pelo filme inteiro? Ele jamais seria o homem segundo o coração de Deus. Né? Estava enrolado. Estava lascado com você. Pedro, sim, que é um exemplo de pregador na Bíblia também, se Deus fosse medi-lo por uma cena dele ter negado, dele ter aprontado, dele ter feito perguntas idiotas para Jesus, e como é que seria? Né? Sim. Eu brinco assim, né, que Pedro pregou uma mensagem e ganhou 3.000 almas, né? Com uma mensagem. E a gente prega 3.000 mensagens para ganhar uma. Já começa por aí. Você que está começando aí, no Ministério da Palavra, já vai entendendo isso, amigo. É 3.000 mensagens por uma. Não precisa querer ser Pedro, não. Pedro pregou uma mensagem e ganhou 3.000 almas. Às vezes a gente prega 3.000 mensagens, né? Erra a mão em umas 1.000. E o que acontece? Você já errou a mão numa mensagem? Muito. Uma pregação. No meio dela você fala, quando vai terminar? A ponta da meada. Quando vai terminar isso aqui? O que eu vou fazer? Você pega um rumo que não era aquele. O que você acha? Você acha que o próprio Deus permite que você vai achar que vai abalar, vai sair dali se achando eu tenho certeza absoluta disso. Porque hoje a sensação do microfone na mão é muito top, né? Tá aí o exemplo, por exemplo, na política, de gente que a gente gosta, admira, que de repente fala umas asneiras. Você fala, mano, era só não ter falado, mas o microfone tá ali, tá na mão. Então você fala... Tem um congresso em São Paulo, que ele é considerado um dos maiores congressos de jovens do Brasil, que é o congresso da UMADESP, é a União de Mocidade da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. Então, é uma multidão, acontece na igreja do Brás, Assembleia de Deus do Brás. E eu tive a honra de ser um dos preletores de um desses congressos. Samuel Ferreira. Isso. E eu tive a honra de ser um dos preletores do congresso da UMADESP, Congresso Geral. Multidão. Meu amigo, eu preguei uns 40 minutos sobre a ressurreição da filha de Jabes. Meu Deus. No meio da pregação, eu estava com um tablet e olhei para as anotações. A filha de Jairo. Aqui no microfone, ao invés de corrigir, era só emendar, né? Continuar. O que eu falei de filha de Jabes ficava para trás, era só continuar falando de Jairo. Mas aonde arrumou essa filha de Jabes? Eu olhei Jabes, para o esboço e falei, nossa gente, anotei errado, ó, filha de Jairo, é Jabes. Meu Deus, a multidão inteira, peraí, será que esses anos todos eu aprendi a Bíblia errado? Você acredita nisso? Eu mandei bala na filha de Jabes, Jesus ressuscitando a filha de Jabes. Porque nós somos humanos falando a humanos, né? Sim. Então a gente erra no português, a gente erra na colocação. Você é bom em conjugação verbal? Ele foi, se fôssemos, faríamos. Eu fui criado, foi na roça. Então a gente tem esse dia que a gente erra a mão. Eu falava agora há pouco com uma colega pregadora, eu perguntei para ela assim, já teve o dia de você achar que Deus não fala mais contigo? Isso já aconteceu com você? Sim. Você abre a Bíblia, não vem assunto e não vem mensagem, eu tenho que ministrar. Eu acho que para o pastor local é um pouco mais difícil ainda, né, pastor? Você prega para o mesmo público o tempo todo, né? Porque o pregador que ele prega hoje aqui, prega ali, ele pode repetir várias mensagens. Não quer dizer que a gente não repete, né? Sim. Porque eu aprendi até com o pastor de Minas lá, rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, o pastor Jander Margalhães. Uhum. Ele falou, o cantor canta um hino só em vários lugares que vai, porque como eu posso pregar uma mensagem aqui, daqui 10 dias eu prego ela no outro lugar, porque se a mensagem foi minha, foi Deus que me deu. Você é amigo do Jander, cara? Sim. Então ele mesmo então já vamos encerrar aqui, eu já vou sair, porque o cara escuta Jander Margalhães. Aí
Elias Rodrigues, não tem comparação. Que não. é isso. Pregadorzão, né? Que homem de Então, Deus assim, extraordinário. Pastor, ele repete mensagem também, ele repete menos. Uhum. Porque ele procura pregar também. O pastor, eu vejo assim, às vezes o pregador itinerante, se eu tiver errado, você pode me corrigir, dou esse direito. O pastor, ele não preocupa em, como que fala? Um resultado visível. Do público. Uhum. Ele preocupa em trazer uma mensagem, Sim. ele prepara uma mensagem que Deus quer falar com a igreja. Sim. E já o pregador itinerante preocupa com o resultado ali meio que visível, vai gerar aquela inicial. mensagem na hora ali. E às vezes eu acho o erro. Um dia o pregador terminou de pregar, chegou em mim e falou assim: e aí, pastor, como é que foi? O senhor gostou? Eu falei: meu irmão, você não tem que preocupar se eu gostei ou não, você tem que preocupar se você trouxe uma palavra que vem de Deus. Sim. Se você trouxe uma palavra que vem de Deus para a igreja, em direção à igreja. E às vezes o povo não gostar é um sinal que foi Deus que falou. Sim. Porque nem sempre a mensagem é agradável. Quando a pessoa procura a aprovação do homem, pode ser reprovado por Deus. Sim. Rejeitado por Deus. Sim. E outra coisa, assim, que a gente, como pastor, que eu sou pastor a vida toda, 26 anos de pastor, e uma das coisas, assim, que a gente atende alguns convites para pregar fora, pregar em alguns trabalhos, alguns congressos, e uma das coisas que eu sempre privei foi enxergar no início. Porque eu levo... Entender o que Deus está agindo. Eu preparo algumas mensagens, jogo sim. no tablet, essa é a mensagem que eu vou pregar hoje. Deixa eu aproveitar isso aí. Se eu olhar nessa daqui, eu falo direto com quem está... Nessa daqui? Isso. Você que está começando a pregar, escuta isso que a gente está falando aqui. O pastor acabou de dizer, vai para o culto com umas 2, 3 mensagens. Assim como a cantora, como o cantor, que vai para o culto com 3, 4, 5, 10 louvores disponíveis, dependendo do clima do culto. Veja bem, isso é uma coisa muito interessante para você que prega, de verdade. É uma dica. Tenha mensagens, várias mensagens sobre um mesmo assunto. Várias mensagens sobre um mesmo assunto. Então, quero falar sobre família, tem muitos assuntos dentro da área. Quero pregar sobre chamado, tem muitos assuntos. Por quê? Porque isso vai te facilitar. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar do que foi ensinado. Agora, se o cara não aprendeu, como é que fica? Fica difícil. Então, tem que ter uma bagagenzinha para quando você chegar no local, você entender o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, e você vai... O rumo que Deus está levando. Exatamente. Você já participou daquele culto que o pregador prega uma mensagem que ela está totalmente fora do que... Porque tem culto que parece que foi ensaiado, né? Eu digo assim, pastor Djalma, que tem culto que o anjo volta com o envelope de volta para o céu. Não entregou. Não, vou repetir. Tem culto que o anjo volta com o envelope. Ele não conseguiu entregar. Por quê? Porque o culto era de ceia. Sim. Não teve um hino sobre o sangue, não teve um louvor sobre a cruz, e a mensagem fala de outro assunto, o anjo olha para o envelope, será que... Leva de volta. É que eu desci no culto errado, porque é preciso respeitar essas coisas, né? Então, e às vezes o pregador erra porque ele não tem aquela bagagem sobre aquilo, sobre aquele assunto. Então, às vezes você é convidado para um evento com jovens. Você tem que levar uma mensagem naquela linguagem, naquele... Eu sofro um pouquinho de críticas por isso, porque eu respeito a linguagem do público que está me ouvindo. Eu sempre defendi isso, especialmente os jovens. Por ser líder de jovens durante muito tempo, sou filho adotivo de pastor. Então você tem noção do que é você organizar um congresso, gastar com hotel, passagens aéreas, uma boa oferta para abençoar o pregador, alimentação. Ele vem e prega uma mensagem top, só que os jovens não entendem nada, porque ele fala numa linguagem lá em cima que o jovem não consegue entender. Então, eu acho que a gente pode falar de uma coisa complexa, descomplexalizando. Que eu falei bonito agora, eu falei bonito, hein? Então, você pode falar de assuntos bem sérios de uma forma leve, de uma forma que você consiga traduzir para aquele público que está te ouvindo. Então, às vezes, eu acho que também organização do evento conta muito. Quando você vai organizar um evento,
você me convidou para nós estarmos juntos agora, em 3 dias, na igreja, numa conferência profética. Pastor, que assunto, que nome vamos colocar na conferência? Conversamos ou não conversamos sobre isso? Sim, o pastor da igreja e o pregador. Vamos discutir o tema, vamos discutir o nome que vamos colocar no evento. Pronto, tá facinho. Tá fácil para Deus agir, digamos assim. É o homem que complica, né? Facilita, Entende? Agora vem cá. Aí eu vou ministrar lá na igreja que você tem a honra de pastorear 3 dias numa conferência. Então o nome já está dizendo, é uma conferência. Então tem que ter Bíblia, tem que ter conhecimento, tem que ter profundidade, sim ou não? Sim. Agora, se você tivesse me convidado para um vigilião, a mesma pregação que eu prego numa conferência, pessoal com caneta e papel na mão anotando, a mesma pregação, se eu pregar no vigilião, vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Entendeu? Ou está esperando outra coisa, né? Não, vai ser o congresso dos adolescentes. Sim. Então eu acho que às vezes tanto a organização como às vezes o próprio pregador erra a mão nisso. E às vezes o pregador não tem aquela, eu vou até usar uma palavra pesada, humildade. Às vezes o pregador não tem aquela humildade de dizer, então querido, esse assunto eu acho que é melhor você chamar fulano, ele atua mais nessa área e é mais fácil para ele, né? Então às vezes eu acho que a gente erra a mão também nisso, não é minha área. Eu, por exemplo, eu não me considero um especialista em assunto nenhum. Pastor Elias, qual que é a tua área de atuação? Prego a palavra. Agora, se você me perguntar, tem uma área que você não nada nessa praia, não nada nesse mar? Tem, por exemplo, a questão escatológica. Eu não ando nessa avenida. Entende? Sim. Pastor, queremos te trazer para um evento aqui, Apocalipse, fim do mundo, arrebatamento, tribunal de Cristo. Eu vou te indicar alguns colegas. Eu já percebi assim, pastor Elias Rodrigues, vendo você pregar, algumas vezes a pessoa não consegue dormir no culto que você está pregando. Que bom, que bom! E você faz o povo rir muito assim com a maneira de você expressar, a maneira de você pregar. Quando que começou a desenvolver esse trabalho? A gente vê que é totalmente diferente do Cláudio Duarte. Mas vamos supor assim, dá uma aparênciazinha. Sim. Entendeu? Quando começou a desenvolver esse trabalho, porque eu sei que tem lugar que é bem visto. Sim. E tem lugar que não, que às vezes as pessoas falam, aqui é pregadão comédia. E aí também entra a questão do seu bom senso de aqui não é um lugar para isso. Aqui é uma mensagem diferente. Na verdade, pastor Djalma, não teve um começo, eu sempre fui assim. A vida toda, né? A vida toda. É algo natural. O que acontece? Não é que você quis, assim, um exemplo... Não. Ser um eco de alguém. Não. Parecer com alguém. Não. Assim. É natural. A minha mãe adotiva dizia assim, o Lia tem o dom de fazer a gente rir. E eu defino essa pergunta que você fez, eu respondo com essa explicação da minha mãe. Tem o dom de fazer a gente rir. Independente... Eu acho que é um dom. Aonde você está. Eu fui criado numa família bem grande. Eu sou filho adotivo de um pastor. Eu fui adotado com poucos dias de vida. Eu não conheci meus pais biológicos. Minha mãe faleceu no meu parto. Se diz pós-parto, né? Antigamente falava resguardo. Sim. Então minha mãe falece poucos dias de nascido. Aí eu não conheci meu pai e fui adotado por um pastor. O pastor que me adotou é também um piadista. É um cara que gosta aquele velhinho que gosta de contar história, né? Conta a mesma história 3, 4 vezes, cada vez ele se ri de um outro jeito. E quando toda vez que ele conta, a pessoa já ouviu 10 vezes. Mas quer ouvir de novo, porque é legal. E ri todo mundo novamente. Ri de novo. Então eu fui criado por um homem engraçado também, apesar de ser um pastor dos dons espirituais. Isso era uma marca do ministério do meu pai adotivo. Ele tem 6 filhos biológicos, 4 rapazes e 2 moças. Quando eu entrei na família, esses filhos desse pastor, que seriam meus irmãos, já eram todos adultos, casados. Para você ter noção, o último filho a se casar nessa família casou quando eu tinha 7 aninhos. Então, dos 7 aninhos para frente, só viveu eu, pai e mãe. Então, esses irmãos já eram adultos. Eu fui conviver, a minha convivência de irmãos
foi com os filhos deles, netos deste pastor. Boa parte dos meus sobrinhos da família adotiva não me chamam de tio, porque a gente foi criado juntos como irmãozinhos, né? Então, veja bem, 6 filhos biológicos, eu adotivo, teve mais um filho que veio depois, também como adoção, mas já veio um pouco mais adulto. Então vamos lá, então são 8 filhos comigo, todos esses 8 casados, todos com sobrinhos. Então você imagina como eram os domingos na nossa casa. Casa cheia, Natal, né? Aquela alegria. Além de que meu pai era pastor local de igreja. Naquela cultura de após o culto todo mundo vai para lá comer alguma coisa, domingo depois da escola bíblica todo mundo vai comer. E aí surge o Elias. O Elias sempre foi aquele cara que na rodinha vai contar a piadinha, vai imitar o outro, vai brincar com o cunhado, vai tirar sarro do outro sobrinho. Então eu sempre fui isso. Quando Deus começou a desenvolver em mim essa questão da pregação, do ministério, eu levei isso. Então não foi uma escolha do tipo assim, eu acho que eu vou ser um pregador engraçado, eu acho que eu vou ser um pregador nesse estilo. Não. Então não tem um começo, não tem como eu te responder assim, quando foi que você percebeu? Na verdade eu nunca percebi. Até hoje as pessoas que falam, nossa, a gente não consegue, você faz a gente rir, mas eu sou assim, pastor Djalma, em casa, com os amigos, na rua, eu cheguei aqui zoando com você. Cara fechada também não quer dizer, não é sinônimo de santidade, não né? É não, né? Cabra com... Não é não. Tudo ali não me toque, tal, não faz uma brincadeirinha, não sorri, nem nada. Mas nós fomos ensinados assim. Então, assim, por isso que eu te perguntei, porque você cresceu em um ambiente bem religioso. Isso. Mas eu sempre rompi assim. Rompeu essas barreiras. Eu sempre rompi assim de ser aquele menino engraçado. Entendeu? Então, sempre fazendo uma piadinha com alguma coisa. Você sabia que existe um carro na Bíblia que Deus proibiu de ser fabricado e o ser humano teimou e fabricou? Não. Está nos 10 mandamentos. Não farás para ti. Não farás para ti. Olha aí, tá vendo aí? Como é que não... Então você imagina, eu sempre fui assim. Eu olho aquilo e acho engraçado. 1 Samuel capítulo 24, versículos 1, 2, 3 e 4. Saul está perseguindo Davi. Havia uma caverna no caminho. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. O que Saul foi fazer nessa caverna? Está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Você está vendo aí como é que é? Está lá. Entende? Então como que eu não vou rir disso? Então, na verdade, assim, não é que eu faço o povo rir. Eu rio. É assim que conjuga o verbo? Eu rio? Sorrio? Dou risada. Então, eu dou risada, as pessoas também dão comigo. Então, eu sempre fui esse... Só que aí, para a pregação... Tem outra engraçadinha aí pra nós? Você gostou dessa? Não, que gostou foi o rally lá. O rally tá ali, tá vermelho, de tanto rir. Ai. Então... Teve um tempo que eu trabalhei com venda, né? Sim. Era muito ruim porque não conseguia enxergar nada, né? Trabalhei com venda. Olha isso. Não consegui enxergar nada. Então, mas aí o que acontece? Através desse podcast aqui, eu tô achando que o Alan vai lá ver você pregar. Ele vai na igreja? Eu tô achando que ele vai lá ver você pregar, viu? Pastor Djalma, veja bem. Aí na pregação, eu entendi que o humor é pedagógico. Traduzindo, o humor ensina. Sim. Sabe aquela coisa que a tua mãe fazia com você quando você era pequeno? Você apanhava rindo, ou ela te batia sorrindo? Sim. O humor é pedagógico. Então, a historinha, a ilustração, a piadinha, se quiser traduzir assim, ela também tem um quê de verdade. Ela tem uma coisa de ensinar, entende? Sim. Então eu sempre também tenho esse cuidado de não ser aquele pregador palhação. Sim. A igreja está coberta por um telhado, por uma laje, não por uma lona. O altar não é um picadeiro. Eu gosto de deixar sempre isso bem claro. A igreja não é circo.
O altar não é um picadeiro, não é um palco de circo. Então, o humor, ele só dá certo na pregação se ele tiver uma verdade a ser ministrada. Sim. Entende? Sim. Se ele tiver uma verdade por trás, eu uso o humor como uma ferramenta de instrução do tal do moral da história. O que isso quer mostrar? O que isso quer ensinar? Entendeu a historinha que eu Você sabe o que eu vejo, contei? pastor Elias? Até aquele dia que você pregou na igreja, muitas pessoas são maravilhadas. Às vezes a pessoa teve um dia cansado, um dia angustiado. Isso. Antes de sair de casa, discutiu com a esposa por causa do filho. Aí chega na igreja um pastor só com a cara fechada. E aquele culto pesado. Então o que acontece? Às vezes o humor sim. faz a pessoa esquecer um pouco o problema que teve. Isso, te alivia. Então teve uma pessoa que ele testemunhou, uma mulher testemunhou, falou: pastor, nossa, foi tanto problema hoje, foi tanta luta, foi tanta batalha. E eu no culto aqui, eu me alegrei no culto aqui que eu fui embora pisando alto, leve. E eu acho que o humor facilita a aplicação também. Entende? Facilita a aplicação. Faz com que aquela pessoa que está ouvindo, ela consiga jogar aquilo para a vida dela. Porque eu acho que esse é um grande desafio da pregação. O ouvinte jogar para a vida dele. Tá, bonita essa história, que lindo, mas o que tem a ver comigo, com a minha vida? Em que área da minha vida eu consigo explicar? Então, eu faço assim pregações, reflexões. Eu tenho canal no YouTube, conta no Instagram, página, estou aí no TikTok e etc. Sempre nessa ideia de, através de uma coisinha engraçada, de uma historinha, etc. e tal, passar uma mensagem. Sim. Então não sou só o cara engraçado. Isso eu sou com a minha família, com os meus melhores amigos, mas no altar eu tenho aquela responsabilidade de usar o humor como uma ferramenta de aprendizado. Diz que o sapinho estava morrendo de frio, né, no inverno, assim, tardezinha, aquele friozinho, aquele frio, e o sapinho não, o passarinho, deixa eu recomeçar, o passarinho estava morrendo de frio no inverno, tremendo assim, tremendo. Aí ele começou a orar: ô meu Criador, ô Deus, manda um anjo aqui para me salvar, que eu estou morrendo de frio. Aí diz que vinha passando uma vaca. A vaca parou em cima dele, ergueu o rabo e soltou o cocô. Aí ele começou a xingar: a gente chama por Deus, Deus não vem, o capeta vem sem a gente chamar, Satanás dos infernos. Só que cocô de vaca é quentinho, né? Sim. Aí aqueceu ele. De repente a vaca saiu e encostou um gatinho. Começou a lamber ele. Aí ele falou: agora o anjo veio. Aí o gatinho lambeu, o passarinho lambeu. Quando ele estava limpinho, o gatinho deu um passo para trás e comeu ele. Na vida, o problema não é quem faz uma caca com você, é quem vive te lambendo. Exatamente. É engraçado, mas tem uma verdade por trás. Entende? Sim. Então eu uso o humor também como ferramenta. Tá, eu sou um cara engraçado, mas no altar, para mim, o humor é uma ferramenta para que a mensagem seja mais fácil de ser compreendida. Agora, quando você me pergunta de onde vem isso, onde surge, eu acho que nasceu comigo esse negócio, e o ambiente que eu fui criado, muita gente. Entende? Então eu tenho cunhados engraçados, eu tenho irmãos engraçados, sobrinhos engraçados. Eu vejo que você é algo natural, que é algo seu. Sim, eu tenho sim. um amigo pastor, que ele tentou querer ser como Cláudio Duarte. Só nasceu um, né? Ele começou a querer ser como Cláudio Duarte. Mas o que acontece? Não fluiu, as mensagens dele começou a não fluir. E eu, como amigo dele, falei: meu pastor, eu quero te advertir, quero te aconselhar. Não tá legal. Não é crítica, porque crítica é quando você fala perto de outras pessoas. Sim. É uma ajuda mesmo. Eu, como pastor, nós é amigo há mais de 20 anos. E essa forma que você está pregando agora não está fluindo. Não tá legal. O povo não está. Volta lá para o seu... Porque Deus deu essa forma para o Cláudio Duarte, não para você. Sim. Então o que acontece? Por isso que eu perguntei para você da onde começou, da onde veio. Por exemplo, eu brincava de cultinho com os meus sobrinhos, com os amiguinhos da rua.
Entende? Então eu sempre fui esse E nesses cultinhos, criança já era engraçado. Já era engraçado. Isso, já é engraçado imitar os adultos. Sim, entende? Então sim. eu sempre tinha um. Eu me lembro que eu tinha aí uns 10 aninhos, e tinha um irmão da nossa igreja que ele gostava muito de pregar num texto que é Lucas 19, quando Jesus passa embaixo da figueira e fala com Zaqueu. Sim. E o texto diz assim: e Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o texto diz: Zaqueu desceu, Zaqueu abraçou Jesus, já que tinha descido da figueira. Aqui, ó, acho que você conhece, antes de você concluir. Paulo Ferreira. Pastor Elias é gente boa. Ele é assim mesmo. Eu posso garantir em qualquer dia, qualquer local. Que legal. Ele é desse jeito mesmo. É um amigão. Legal. Deus te abençoe, Paulo. Aí esse pregador que da nossa igreja, com uns 10 aninhos, ele pregava muito nesse texto de Lucas 19, Jesus e Zaqueu. Aí o texto conclui assim, que Zaqueu abraçou Jesus, já que tinha descido da figueira. Só que esse pregador tinha uma dificuldade de pronunciar essa palavra, essas duas palavras, já que tinha descido da figueira. Então ele emendava. Então Zaqueu abraçou Jesus, já que tinha descido da figueira. E eu imitava muito esse pregador. Aí eu botava uma jaqueta e falava: Zaqueu desceu, Zaqueu abraçou Jesus, já que tinha descido. Já que tinha descido. Então toda a vida eu tive essa coisa assim. E aí eu percebi que quando eu ministrava para jovens, para adolescentes, pastor Djalma, isso dava certo, sabe? Fluía legal para a turminha, fazia eles entenderem melhor o que eu estava ministrando, entendeu? Sim. Então aí eu, caramba, todo mundo fala que eu sou muito palhaço e não sei o que, etc. Aí depois eu comecei a estudar, fazer teologia, buscar conhecimento, me formei em algumas áreas, etc. Aí não, ele é muito intelectual, ele é muito quer saber muito, tá? É muito engraçado, quer saber muito, não sei o quê. Eu falei, gente, acho que eu vou juntar isso tudo num pregador só. Aí teve sim o momento de eu falar, não, eu posso juntar conhecimento, posso juntar unção, espiritualidade, posso juntar humor e levar para o altar. Entende? Aí eu já estava na estrada, né? Quando começo. Então você aprende, você ri, chora, participa. E cada culto é um culto, né? Cada momento é cada momento. Eu acho que é o caminho que Deus me deu aí. Então, eu fico com a frase que minha mãe sempre dizia: tem o dom de fazer a gente rir. Então, pronto, acabou. É um dom, gosto de brincar, gosto de mexer, gosto de zoar alguém, né? E levo isso para o altar também, com todo o respeito, obviamente, né? Já aconteceram situações também de o público não entender. O público está esperando uma mensagem de outro estilo, ou passa um colega anteriormente, sabe aqueles eventos de 3, 4 cultos num congresso? Sim. Então o colega que te antecedeu é um colega da unção, do manto, do mistério, do poder. Caramba, aí você tem que ter a experiência também da unção, do manto, do poder para você saber conduzir. Porque senão você vai... Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu fui pregar numa igreja e cheguei atrasado. Viu que a gente estava falando lá no começo da conversa, que é legal o pregador chegar no começo do culto, participar do louvor, adorar também, entender. Eu cheguei um pouco atrasado. Dobrei o joelhinho, agradeci a Deus por estar ali, me sentei, alguém cantou um louvor, fui apresentado e já fui para o microfone. E entrei com as piadinhas. E ninguém riu, Djalma. Sério? Ninguém riu. Eu pensei, será que é o pastor? Será que... Ninguém riu. Mandei mais umas 2, nada. Falei, bom, vamos para outro caminho, vamos para um negócio mais sério, mais light. No final do culto eu fico sabendo que antes de eu chegar, foi anunciado o falecimento do pastor fundador daquela igreja. Meu Deus do céu. Não era culto para piadinha, né, irmão? Não era culto para fazer o povo rir. Tá, então o erro foi do pastor, da organização que não te avisou. Não, o erro foi meu, que não estava lá para entender.
Ou seja, eu teria caminhado por uma palavra de consolo, de conforto, né? Agora, tá melhor do que nós. Agora vem cá, né? O cara dá a notícia que o pastor fundador da igreja... No culto. Poxa vida, espera terminar, né, mano? Isso aconteceu comigo agora, né? Que doideira. Na virada do ano, meu padrasto, que é como pai, né? Que foi ele que me criou, a minha esposa recebeu a ligação quando eu peguei o microfone. Quando eu peguei o microfone, a minha irmã ligou de Goiás. Avisando, falou, eu percebi que o telefone dela tocou, ela pegou o telefone umas 2 vezes, desligou e eles tornou insistindo. Ela pegou e saiu para fora para atender. Ele já vinha doente, já tinha uma expectativa de morte? Não, tinha não. Então foi surpresa também para ela. Aí ela chegou, entrou para a igreja chorando. Mas como ela tem um irmão que é afastado da igreja, eu falei, alguma coisa aconteceu, algum acidente, alguma coisa e tal. E ela contou para os meninos, para os meus filhos, os meninos também começaram a chorar. E eu continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, que eu celebrei a ceia do culto da virada, ela pegou e chegou, ó, seu pai acabou de morrer. Era o melhor momento, né? Então se falasse para mim na hora... Ia atrapalhar tudo. Então assim, às vezes é melhor você esperar passar para dar notícia. Sim. Aí eu errei a mão nisso. Contaram uma notícia, eu cheguei com as piadinhas, entende? Agora, eu sou meio leso também, né? Você entende essa expressão, leso? Entendo, no Goiás eu sou leso. Você foi criado no Goiás também, né? Sim, eu sou goiano. Eu morei em Rio Verde, fiz faculdade teológica em Goiânia, sou daquela região ali, Rio Verde, Santa Helena, Maurilândia, Turverlândia. Perto de Mineiros, isso, ali, tudo ali. Eu tenho muito dessa cultura goiana. Eu sou natural de Itaberaí. Ah, que legal. Natural de Itaberaí. Goiás tem essa cultura também de ser um povo alegre, divertido. O goiano é diferenciado, meio né? sertanejo, meio... Eu costumo dizer que o goiano é diferenciado. Eu fui criado ali também, né? Dos meus 11 anos para frente, eu fui viver em Goiás. Então também, acho que isso também tem dessa coisa da cultura. O goiano é muito trovador, muito repentista, né? Faz piada também, gosta de os melhores piadistas estão em Goiás, né? Então eles gostam assim disso, né? Então eu sou meio leso também, como eu estava dizendo, né? Então eu sou o tipo do cara que comigo eu não preciso fazer piada, porque as coisas acontecem. Sabe aquela história assim que eles falam no futebol? A bola procura o craque. Sim. Tá lá o jogo, o Cristiano Ronaldo não tá jogando nada, de repente vem uma bola no pé dele, golaço. Então, e ele ficou com todo o mérito. No futebol, a bola procura o craque. Comigo é assim, a piada procura o palhaço. Me acha. A piada me acha. De você. Me acontece, entendeu? Sim. Olha só o que aconteceu comigo. Aqui em Cacoal, eu recebo o convite de ser o preletor de um congresso estadual de jovens e adolescentes na Assembleia de Deus de Cacoal. Um evento de toda a Assembleia de Deus do estado. Cacoal vai sediar 2016, 2015, alguma coisa assim, mais ou menos. Aí venho ministrar. Eu cheguei na igreja, pastor Djalma, era uma multidão, veio gente de todo o estado. Igrejas mandavam 10 ônibus, etc. Aqui em Cacoal? Aqui em Cacoal. Eu acho que eu estava nesse evento a primeira vez. Eu não era um pregador conhecidão, assim não. Eu era conhecido no meio. Eu prego sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Quando eu chego para o evento no sábado à noite, sento no altar, lá embaixo eu vejo alguns bancos, 3, 4 filas, uma mocinha fazendo a tradução em libras. Sai aquela mocinha, vem um rapaz revezando com ele. Daqui a pouco vem outro traduzindo o culto. Sim. E durante a minha pregação eu vi eles fazendo. E eu fazia a piadinha, eu via a reação dos mudos, como eles reagem a uma coisa engraçada. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, gente, que coisa linda. Na última ministração, eu vou reservar uns minutinhos para fazer uma homenagem para esse pessoal. Porque eu sou meio assim também.
vou fazer uma homenagem. Que lindo esse trabalho. Planejei aqui. Sim. Vou falar que isso é lindo, que isso é importante na igreja, elogiar os pastores que apoiam isso. Beleza. Segundo dia, vou falar na última ministração. Chego para a última ministração, ministrei sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite eu chego. Cadê a turminha? Não estava. Não estava. Eu falei, será que não tem? Será que levaram para um lugar reservado? Mas como eu não tinha informação, eu falei, não vou fazer. Fiquei chateado não poder homenagear. Vai vendo o quanto seu amigo é leso. Estou ministrando sobre Elias e Eliseu. Quando Elias vai passando, Eliseu está lavrando a terra, Elias tira uma capa, joga sobre Eliseu, Eliseu vai lá, mata os bois, queima os aparelhos e diz para Elias, eu vou em casa dar um beijo nos meus pais e vou te seguir. Eu estava pregando para adolescentes, né? A importância da família te apoiar no seu sonho. Vai lá dar um último beijo nos seus pais, porque agora você vai sair pelo mundo, você é um profeta. Eu olho para baixo e falo para um menino, sobe, vem me ajudar. Na minha cabeça ele vai ser Eliseu, eu já sou Elias, ele vai ser Eliseu, para encenar, para a galera entender. Sobe aqui. O menino fez assim. O que você percebeu? Que ele não ouvia. Ele é mudo, ele é surdo. A menina que está atrás dele faz assim. E aí, meu mano, você tem 10 segundos, 30 segundos para resolver. Chamo ele ou não chamo? Se eu não chamar, pode conotar preconceito. Se eu chamar, como é que eu vou? Meu Deus do céu. Aí eu grito no microfone. Gente, aonde está o pessoal das Libras? Onde está o irmão das Libras? O irmão que era o líderzinho da turma está lá no fundo, em cima de uma caixa de som com ferrinho de solda, consertando porque escapou um fio lá e não sei o quê. Alguém grita, o pregador está te chamando. O pregador está te chamando. E o cara vem correndo com as mãos meio sujas assim e sobe direto no altar. Do jeito que ele subiu, eu já falei, vai traduzindo para ele aqui. Então Elias jogou a capa em Eliseu e tal, foi jogando a capa, e ele foi em casa se despedir dos pais. Eu podia ter parado ali, mas eu me viro para o pastor Nelson Lutemberg, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus, e falo, pastor, vem participar comigo. Meu Deus. O senhor vai ser o pai de Eliseu, que vai receber o último beijo e abençoar o filho para partir para os braços do Senhor e ser usado na terra. E o menino ali, e traduz para ele, tá arando a terra, vem o boi, agora você vai chegar em casa e abraçar teu pai. E o pastor Nelson levantou e abriu os braços para o rapaz. E o menino vem e abraça ele, dá um beijo aqui, e o menino fica super emocionado. E começa a dizer... E a lágrima começa a descer aleluia, do alemão. Aleluia! E o menino, aleluia, aleluia! O pastor Nelson me pega o microfone. Ele está falando, igreja. Chega a romper. Pau! Aquela explosão. E o menino faz assim no meu paletó. Mas eu não sou mudo. Eu falei, surdo. Pois agora é. Você não é mudo, nem surdo? Não, pastor. Cara, por que eu te chamei? Não, eu não entendi o que você falou. Isso que eu quis dizer. Não entendi. E a menina atrás dele, ele não está entendendo. Aquela cena do... Não estou entendendo. A cena da menina atrás, não está entendendo. Mas eu estava com um negócio de homenagear os surdos e mudos. Meu Deus do céu. Gritei o irmãozinho das Libras, ele vem subindo e vai traduzindo. O menino não é mudo nem surdo, ficou quieto, participou da encenação, só que quando chegou o momento dele abraçar o pastor, simbolizando Eliseu abraçando o pai e se despedindo, ele se encheu, se emocionou, começou a glorificar a Deus. O pastor que ouviu da minha boca, atrás do tradutor da Libra, o menino mudo começou a falar. Ele está falando! Até o pastor foi... Você pode perguntar aqui no estado de Rondônia, aqui em Cacoal, a galera que lembra dessa... Eu acho. Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que estavam filmando esse culto. Deve ter isso aí em algum lugar. Tá? Essa foi... Então,
Então, esse negócio de ser meio leso, meio engraçadinho. Então, veja bem. Aí eu vou num congresso e conto essa história. Nossa, que história legal que o pastor Elias criou. Não criei, eu vivi essa história. Entendeu? São experiências que Deus permite você passar para você contar lá na frente. E aí, como eu tenho já a pegada do humor, fica engraçado, fica um negócio engraçado, entende? Eu fui pregar na igreja que você pastoreia. Vamos ver se você vai lembrar. Você contou uma história da tua neta que começou a querer usar bolsa. Lembra disso? Sim. Eu guardei aquilo. Em algum momento, em algum lugar, em alguma situação, eu vou usar essa historinha. Sim. É tão pequenininha, já nasceu com um ano ano e pouquinho. Já nasceu o cara. Aí, ó, tá vendo? Sim. Tá vendo só? Não é piada que a gente cria. O pastor tá aqui falando, né? Tia dele com um aninho, a menina já nasceu o cara. Bolsa, já vai na loja. Puxou foi a mãe, será? Já vai na bolsa. Puxou a mãe ou o pai? O que você acha? A mãe. A mãe, a avó, as avós, né? Que as avós então, além de eu ser o cara que gosto de ser engraçado, de humor, as coisas engraçadas me procuram também. Entende? Sim, coisas. sim. Eu já preguei numa igreja errada. Eu já errei a cidade que eu ia pregar, passei direto, paguei pedágio duas vezes. Como que você pregou na igreja errada? Porque na nossa ali teve um pregador um dia que, como tem uma igreja próxima, ele chegou, sentou, e quando ele chegou e sentou e tudo, ele percebeu que não era a igreja. Não era aquele... eu não tive essa sagacidade, não. Ele percebeu que não era aquele. Só que como estava tudo lotado ali, tudo, alguém chegou em mim, né? Falou assim, pastor, o pregador chegou, mas o pregador é eu hoje. Você não tinha convidado? Não tem pregador. Aí você desceu e resolveu. Aí eu peguei e falei, mas quem é? Aí ele falou, ele tá lá atrás. Aí eu peguei, e ele pegou e falou. Quando eu fui lá nele, ele já tinha percebido que era a igreja errada. Sim. Que eu tinha entrado na igreja errada. Só esperava um momentinho para sair de fininho. Sim, porque fica sem graça, né? Eu não tive essa sorte, não. A cidade se chama Elias Fausto. É uma cidade do interior de São Paulo, próximo a Campinas. As redes sociais eram bem fraquinhas, estavam começando tudo ali. Orkut, acho que nem tinha. O Orkut que estava. O irmão me convidou via e-mail. Eu tinha programas em rádio, então o pessoal me ouvia muito, me conhecia pela rádio e tal. O irmão me mandou um e-mail para me convidar, fazendo o convite, mandou, respondi, ele respondeu, devolvi, deixamos tudo certinho. Tal dia, tal horário, rua tal. E ele colocou, pastor, eu não tenho o número aqui da igreja exatamente, no momento. Sabe aquela coisa assim que hoje a gente faz muito no WhatsApp, né? Estava vindo para cá, você falou, não me lembro o número lá, mas chegando te mando localização. Sim. Ou seja, uma coisa para resolver depois. Só que e-mail não era assim. Sim. Você mandava depois e tal. Aí ele deu uma referência. Pastor, nós estamos fazendo uma reforma na igreja, então é fácil você localizar. É rua tal, você vai ver o movimento ali. Tá bom? Tá bom. Parti. Mensagem preparada, tudo certinho. Lembro até hoje a mensagem que estava preparada, tudo certinho. Cheguei na rua, desliguei o celular, desci, me encaminhei para a porta, vem um obreiro, um diácono, um recepcionista. A pergunta: paz do Senhor, o senhor que veio para nos ministrar a palavra hoje? Sim. O pastor já está aguardando o irmão. Conduziu por um corredorzinho, eu entrei, fui ao banheiro, fiz um xixizinho, entrei pela porta do fundo, saí direto no altar, dobrei meu joelhinho, orei, agradeci a Deus por estar ali, sentei, cumprimentei o pastor, o culto transcorreu. Pastor, eu achei uma coisa estranha, o pastor perguntou o meu nome. Duas coisas estranhas. O pastor perguntou o meu nome e ninguém se apresentou dizendo, eu sou o Alan que te convidou. Duas coisas eu achei estranha. O pastor perguntar meu nome, né?
está recebendo um pregador, não sabe o nome. E segundo, o irmão que me convidara não veio me cumprimentar. O culto seguiu. Meus irmãos, vamos estar em pé, vamos receber hoje pastor Elias, né? Pastor Elias, que vai nos ministrar a palavra. A igreja toda em pé. Abro a Bíblia em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e tal. A igreja senta e eu começo a mensagem assim: você já esteve num lugar errado alguma vez? Você já errou o endereço alguma vez? Às vezes, quando a gente erra, na verdade era ali que Deus queria que a gente estivesse. Isaías estava no lugar certo, ele estava no templo para ver Deus. Então a minha pregação era a situação errada, que na verdade é para dar certo. Uns 25 minutos mais ou menos, na porta da igreja, aqui do altar, eu vejo na porta da igreja um cara assim, ó. Meu Deus. O cara desorientado. Ele desorientado. Esse cara passa para lá numa porta, passa para lá, fala alguma coisa com o irmão da recepção. O irmão da recepção faz assim. E eu pregando e vendo a cena desenrolando. O rapaz vem pelo corredor. Eu estou pregando. Ele passa aqui atrás, vai no ouvido do pastor. Quando ele fala no ouvido do pastor, o pastor levanta e faz assim: meu Deus do céu! Amigo, eu fui criado na igreja, eu entendi. Faleceu alguém sofreu um acidente, chegou a notícia. Inventei um final naquela pregação, já coloquei o povo em pé, coloquei para orar, puxei um louvor para dar uma, né? Quando esse momento está acontecendo, puxei um louvor, o pessoal do louvor já introduziu, meio achando estranho, tipo, que pregação rápida, né? E tal, o irmão vem aqui no meu ouvido e fala: pastor, paz, eu sou o Alain, não é aqui não. Falei: não é aqui o que, Alain? Não é nessa igreja, é na esquina de baixo. Eu estava na igreja Casa da Bênção e deveria estar na igreja Assembleia de Deus Madureira. Eu pego o microfone de volta e conto a história. Irmãos, vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo aqui. Conto. Vim para a igreja errada. O pastor também pega o microfone e diz: nós estávamos também esperando um pregador que não conhecíamos pessoalmente, ou o irmão que fez a ponte para trazê-lo não pôde vir no culto hoje, e o pregador até agora não chegou. Quem chegou, se identificou como pregador, a gente colocou. Mas, pastor Elias, a igreja precisava ouvir essa palavra. Sim ou não, irmãos? E a igreja toda emocionada, comeu a palavra. Era essa mensagem mesmo para nós hoje. Aí você pregou em 2 lugares. Aí vai vendo. Aí eu falo: pastor, meus irmãos, então os irmãos me perdoem. Eu vou sair, encerrar por aqui, vou sair. Vou acompanhar o irmão Alain até a igreja dele e me justificar com o pastor dele, com o pessoal lá que está esperando. Você entendeu? Pastor, o senhor está de acordo? Sim, meu irmão. Aqui no meu ouvido ele fala: sim, meu irmão, estou de acordo. Parar por aqui. Ele pega o microfone de volta e fala assim: irmãos, o pessoal da igreja Madureira são nossos amigos, são uma igreja co-irmã, trabalhamos juntos. Nós vamos dar o culto aqui por encerrado e vamos acompanhar o pastor Elias Rodrigues até lá. Olha aí. Me desce a igreja inteira. Olha o mistério de Deus. Lá na igreja Madureira está o pastor aqui enrolando um pouco o culto, porque o pregador... Mas isso já é 9 e tanta. Entra o pregador com a multidão de gente. Passo pelo corredorzinho, vou até o pastor, me apresento. Pastor, o Alain me convidou, aconteceu isso. A galera já ri, porque o Elias é o cara da piada. Todo mundo dá risada. Pastor, mas se o senhor permitir, eu queria me dirigir à igreja, pedir desculpa por esse mal entendido, esse ocorrido, e se o senhor quiser marcar uma outra data para a gente estar aqui, etc e tal. Ele diz no meu ouvido: claro, meu amigo, fique à vontade. No meu ouvido ele diz: claro, meu amigo, fique à vontade. A irmã termina de cantar e pega o microfone e fala: irmãos, o que Deus tem para nós
ele não pode reter a palavra. Deus vai falar conosco. Os irmãos da Igreja Casa da Bênção já vieram aqui. Pastor Elias, não, o senhor não vai embora sem nos entregar uma palavra, não. Meu Deus! Aí, pregador, é a hora de você ter bagagem. Porque o que eu vou pregar agora se eu já comecei lá? Desse jeito. Alain é um grande amigo meu hoje, esse rapaz. Os pastores são meus amigos. Tanto o pastor da igreja que eu preguei errado me convida para pregar várias vezes. O pastor da igreja que eu não preguei me convida. Ele já está em outra cidade já pastoreando. Então... Foi algo inusitado. Então além de eu ser o cara das histórias engraçadas, as histórias engraçadas acontecem comigo. Você já imaginou, eu rodo o estado de Rondônia hoje, o pessoal me pergunta, ô pastor Elias, e aquele mudo que falou lá, hein? Que lindo aquilo. Então, irmão. Na sede. Não, interessante. Você já deve ter ouvido histórias de mudo falar em culto, né? Sim. Agora o falante ficar mudo é a primeira vez. Ai, meu Deus. Mas nosso horário já se esgotou. Que pena, né? Poxa vida. Passa muito, muito rápido. E a gente quer anunciar, né, que domingo, segunda e terça agora, que será dia 1º, dia 2 e dia 3, o Elias Rodrigues vai estar com a gente ali na igreja. A Palavra de Vida será uma conferência profética. E eu falei, Elias, lá que eu não vou estar, né? Vou estar em Minas, vou estar ministrando em Minas. Atendendo o convite, né? Mas eu falei que na terça-feira você vai, como é uma conferência profética, você vai lançar uma palavra profética. Amém. Lá para toda a igreja. Mas eu disse para o pessoal da igreja, falei ontem ainda, falei, olha, eu vou pedir o Elias para fazer isso, pastor Elias para fazer isso. Ele vai lançar uma palavra profética sobre a vida daqueles que quer casar e não consegue casar de jeito nenhum. Que no Goiás já chama o homem quando passa dos 30 anos, a mulher passa dos 30, chama de beato, né? Eu tava num evento com adolescentes, aí saí assim do altar para ir no banheiro assim do fundo da igreja e tinha um menininho, um adolescente dando aquela cantadinha na moça, né? E aí eu achei legal demais que ele falou, menino crente, hein? Ele falou para ela assim, eu vou te colocar nos meus joelhos para ver se Deus me coloca no teu coração. Eita. É forte, não é? Olha aí! Então terça-feira, ali na sede, você que está ouvindo aí, está nos acompanhando, não falte, hein? Você que é viúvo, você que é solteiro e quer casar, está na hora de casar, mas não consegue, às vezes foi decepcionado. Sim. Deus precisa curar algumas feridas, né? Então assim, aí eu falei, você que é solteiro, você que é divorciado, já está divorciado, você que é viúvo, você não pode perder, porque o ano que vem vai ter casamento. Já começa domingo, né, gente? Domingo já começa a conferência. Eu estou trazendo aí na minha mala, na minha bagagem, palavras proféticas, profundidade bíblica. Se você puder levar um caderninho, uma caneta, uma agendinha para ser orientado por Deus, Deus vai falar muito conosco nesses 3 dias, um mover profético assim a gente está esperando, um avivamento, né? Palavras para curar também tua alma, não só conhecimento, mas palavras para curar tua alma, um tempo de avivamento, de renovo espiritual, que a gente está precisando para esse tempo, né, pastor? Sim, precisa, né? Tantos problemas, tantas pessoas doentes espiritualmente, mentalmente. Como que fica fácil achar a igreja? Quando você vai falar o endereço, você dá que direção, que posicionamento? A Praça do Bairro Teixeirão. Praça do Bairro Teixeirão. A Praça do Bairro Teixeirão é referência. Chegou na Praça do Bairro Teixeirão, não tem como não ver a igreja, porque já vê os carros ali, porque nós não estamos bem em frente à praça, mas estamos quase em frente. É um lugar fácil para o pessoal vir de carro, estacionar, deixar seu carro tranquilo. Tem uma boa recepção, o pessoal vai te conduzir para você se sentar. É importante que você chegue um pouquinho mais cedo também, né? Para conseguir um lugar, porque a gente tem uma expectativa das pessoas virem, né? Muitas pessoas virem. Porque a igreja ali no domingo já é cheia, né? Já é bem cheia, então o pessoal chega mais cedo. Mas é um povo, a igreja é cheia, mas é um povo educado, que se tiver visita, eles cedem um lugar para você. Sim, claro. E nós, além das nossas poltronas, quando lota mesmo, a gente pega
umas cadeiras plásticas. Sim, né? sim. Então cabe muita gente, cabe você aí. Pode trazer a família, convide seus amigos, pega esse podcast aqui. Como é que você falou uma palavra legal, né? Manda pra frente. Achei legal isso. Manda pra frente aí, pra gente estar junto aí nesse fim e início de semana. 1, 2 e 3 de outubro. Isso, e o pessoal que está aí nos acompanhando aí, pessoal, se inscreve no nosso canal aí, deixa seu like aí, tá? Porque isso é muito importante pra gente. E lembrando também que os nossos cultos são transmitidos por esse canal. Mas não fica em casa assistindo, não. Poxa, vai pra igreja. Vamos pra igreja. Assiste depois. De outro país, de outra cidade. E também para facilitar depois você reassistir, né? Mas vamos pra igreja todo mundo. Beleza, eu gostaria que você fizesse uma oração abençoando esse povo aí que está nos acompanhando no podcast aí. Muita gente aí, eu queria que você abençoasse esse povo aí. Queria deixar para você que está nos vendo. A gente riu bastante aqui, falamos de coisas emocionantes também, coisas sérias. Queria deixar para você uma palavra dizendo que Deus tem o melhor para você, dizendo para você que esse vento vai passar, as dificuldades, as lutas que você está enfrentando, tudo passa na vida, até a uva passa, tudo vai passar. Você vai superar, você vai conseguir vencer na sua vida. Você não é qualquer um, você é especial. Deus tem um plano na tua existência, Deus tem um projeto com você. Mas se entregue para Deus, cara. Você que está ouvindo aí, minha amiga, se entregue para Deus, sabe? Você que está afastado do Senhor, por N motivos que não nos interessa, mas faz um compromisso de recomeçar sua vida com Deus, sua história com Deus e viver com Deus. Deixa eu orar por você, sua casa, sua família, seu trabalho, você como um ser completo que é. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, agradecendo ao Senhor por este momento que passamos, por esse privilégio de poder falar das tuas coisas, conversar sobre as tuas coisas, e nós pedimos também que o Senhor esteja abençoando este lar, esta família, esta pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, no seu carro agora, no seu celular, no seu tablet, no computador, na Smart TV. Senhor, ministra a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, sobre este coração, esta pessoa que ainda não teve uma experiência contigo, uma experiência para viver contigo. Marque a vida dela, Senhor. Quem sabe agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você que nos acompanhou, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe o pastor Elias. Amém, querido. Amém. Por ter atendido que honra o nosso aqui. convite. A gente está conversando um pouco, sabendo um pouco da sua história. Muito bom. Excelente. Amém. Que Deus abençoe. Fique na paz. Até a próxima.